E gravação fluindo. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo a gravação deste vídeo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais uma reunião do Clube dos Readers. Eu sou a Jennifer Figueiredo, estou aqui, entendeu? Com os meus doguinhos. Falem boa noite, né? E também com o meu querido sócio Rangel. Boa noite, Rangel. Boa noite, galera. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro. E também estou com outros membros do clube hoje para o segundo encontro do livro Snowball, Bola de Neve, de Alice Schroeder. Nossa leitura do mês de março desse ano de 2023. E queria começar aí com a bola. A gente hoje vai falar a partir da página 181. E agora me fugiu qual é o subcapítulo dele. Mas, Rangel, o que você tirou aí de lição aí dessas primeiras etapas? Vai me falando aí o que te chamou a atenção. O lado bom de jogar. O legal é que a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente troca ideia com a galera. Eu já mandei uma mensagem lá que hoje é o nosso segundo encontro. A gente tem um encontro por semana. E nesse segundo encontro, a gente já leu praticamente um livro. A gente leu 300 e poucas páginas, sendo que o último livro que a gente leu tinha aí por volta das 300. Então, a gente consegue identificar que a leitura ela tem sido frequente na nossa vida. A gente tem conseguido manter um ritmo de leitura que era um sonho. Acho que o grupo começou mesmo porque a gente queria ter esse hábito de ler. Só que o hábito ele vai ser criado a partir do momento que a gente mantém uma frequência, mantém uma rotina daquilo. E, de fato, a gente tem conseguido fazer. E desse livro, é a primeira biografia que eu leio. Eu nunca tinha lido uma biografia. E eu tenho sentido que é muito diferente de, por exemplo, de um livro de autoajuda ou como o livro do Thiago Nigro que a gente leu, que é do 1.000 ao Milhão, que era mais um conteúdo mais financeiro. A biografia em si, ela traz detalhes da vida da pessoa que está sendo biografada, é assim que fala? Ela traz detalhes que a gente não conhece. É isso, não é assim que fala? Sim. Quase que eu falei psicografada, mas isso é outra coisa, é outro assunto. Graças a todos os santos, ele continua aqui. A gente ainda pode aprender muito com ele. Não é? E o que eu gostei muito dessa segunda parte que a gente está lendo, lá no grupo lá do WhatsApp, a gente separa. Está até aqui na minha tela do computador, deve estar invertido para vocês, mas tem ali as 4 semanas do mês e cada semana a gente aborda um pedaço do livro. Hoje, como a Jennifer explicou, a gente está fazendo da página 181 a 358. Isso é um conteúdo, galera, muito, muito extenso, muito grande. É praticamente um livro. Só esse trecho do livro A Bola de Neve é um livro separado. Então, a gente vai trazer para vocês aqui o resumo do que nos chamou a atenção. Aquela parte que a gente leu e a gente gostou, que acendeu uma luz na nossa cabeça, que trouxe para nós um insight, a gente vai trazer para vocês. E eu tenho certeza que se você se interessar pela leitura, o grupo, ele não, é gratuito o grupo, Jennifer? É gratuito, qualquer um pode entrar, basta ter acesso à internet, entendeu? Aí você escolhe, pode acessar do telefone, pode acessar do computador, do tablet, você que sabe, mas é totalmente gratuito para poder participar. Só tem que vir com disposição. E principalmente nesse mês de março, porque, aí, como o Rangel estava comentando, e ele bem colocou hoje no grupo, essa leitura de março, essas 2 primeiras semanas a gente já leu. É o maior livro, acho que a gente já deve ter lido até o momento, né, em termos de página. E o livro só está no começo, né?
Então, assim, esse livro é bem denso, é um livro, assim, bem enriquecedor. Olha, e é enriquecedor em vários aspectos, tá? Inclusive, o mais legal da vida do Warren Buffett é que ele pegou e a gente consegue fazer um passeio histórico, entendeu? Principalmente pela história dos Estados Unidos, a história americana, e a gente também consegue fazer um passeio pela história política, geopolítica mundial e financeira, porque a gente consegue entender um pouco de desdobramento, sabe? E como que ele estava inserido ali e a forma dele pensar. Então, assim, é enriquecedor em vários aspectos, né? Tanto que a gente muitas vezes não consegue fazer a leitura do PDF, que a gente já disponibiliza lá. Tá? O bom do grupo é que a gente está dando mastigadinho, entendeu? A gente já tem cronograma de todas as leituras do ano inteiro. A gente tem os PDFs que nós conseguimos para você, se não estiver interessado, não puder comprar o livro agora, você poder ler com a gente, entendeu? Eu, por exemplo, estou utilizando o PDF, porque ainda não pude comprar essa biografia, porque ela tem em torno de 800 páginas só de leitura mesmo, né, Rangel? Por volta disso. Porque o livro em si, eles são mais de 1.000 páginas, mas aí o restante desses tipos de páginas são notas de rodapé que vão, né, sendo colocadas ao longo do livro. Fotografias que também tem. Isso, tem muita fotografia também, bem legal. Então, assim, você faz um verdadeiro passeio, então ele vai ser um livro um pouco mais caro mesmo, mas do jeito que ele enriquece, não está no gibi. E o mais legal é que você pode ter essa informação, todas as formas do Buffett dele pensar, você consegue trazer para o lado financeiro, porque hoje são coisas que nós, lá no Clube do Livro, a gente tem muito em comum, que a gente quer almejar um sucesso financeiro, cada um dentro do que imagina, né? Mas o que a gente consegue trazer para a forma de vida da gente atuar, sabe? Porque não foi a forma do controle emocional dele que também refletiu completamente no controle financeiro. E assim, a ideia da gente ler esse livro é essa, tipo assim, tá, como que ele pensa em relação a algumas situações, certos tipos de situações? Eu penso assim, por que eu não penso assim? Qual é o que está me limitando a ficar pensando diferente e eu estou do outro lado? Então, o legal de ler uma biografia é isso, né? E os livros que a gente tem lido até agora, alguns autores colocam, às vezes, alguma breve história sobre ele, só que esse vem detalhando e cada passinho, cada quase respiração dele vem informando ali. Acho bem legal. No capítulo 27, se eu não me engano, para vocês terem noção da riqueza de detalhes que o livro ele traz, ali retrata uma fase dos Estados Unidos onde estava tendo ali a repressão contra os negros, contra um movimento que estava acontecendo. E, galera, é tão rico os detalhes que você lê e parece que você está assistindo um filme, sabe? A pessoa, a autora, ela traz ali detalhes que a gente fica, caramba, isso naquele dia, naquele momento, aconteceu assim e ele viu dessa forma, sabe? É muito interessante, é muito legal mesmo você ler e conseguir imaginar. Tem o episódio que eu não lembro o nome do presidente que levou um tiro lá nos Estados Unidos, foi assassinado. Kennedy. O Warren estava lá também, e o livro retrata um pouquinho desse cenário com detalhes riquíssimos, que é muito legal. Das partes que eu separei 3 partes aqui que me chamaram muito a atenção. E logo ali no início, o que me chamou a atenção foi no capítulo 21, que ele fala sobre o ramo do cacau. Ele, ele tinha ali uma empresa onde ele foi apresentado e o cacau era vendido ali a centavos. E de um momento para o outro, o cacau se valorizou muito e começou a ser comercializado a dólar e não mais a centavos de dólar. E isso acendeu uma luz na cabeça do Warren. E a parte que eu separei fala assim, ó. Então, se a empresa ficasse por perto, eu passava lá
para ver como era a administração. Não anotava nada, mas aprendia muita coisa. De tudo que eu já li e já pesquisei, ouvi em podcast sobre investimentos, da forma que o Warren Buffett ele investe, que é você comprar ações, gente, 90% delas, o comprador das ações, ele encontrou um momento onde a ação era barata e depois aquilo se valorizou. Nesse trecho da história, quando a autora ela começa a falar sobre isso, eu identifiquei aqui que ele identificou que tinha ali uma empresa que comprava cacau a preços de centavos, só que na hora de vender, vendia muito mais caro, coisa de 300% a mais do que tinha comprado. Só porque o mercado deu um valor diferente para o cacau. E ele identificou que aquilo faria um negócio dele crescer, que não era justamente daquela empresa, era de uma outra empresa que também comprava. E o que ele fazia para investir? Como o trecho aqui que eu separei fala, se a empresa que ele estava querendo investir o dinheiro dele fosse perto, ele ia lá na empresa visitar. E ele conhecia os administradores, ele andava pela empresa, diferente do que as outras pessoas que também investiam naquela época onde ele começou faziam. As pessoas pegavam jornal, elas pegavam listas de índices, a pesquisa era feita de forma diferente. O Warren Buffett não. Ele ia até o local, ele apertava a mão do dono da empresa, ele conversava com os funcionários para entender se aquela empresa ela era sólida. Talvez para entender se aquela empresa tinha um foco, uma visão, se aquilo não era só fachada, sabe? Isso me chamou muita atenção nesse capítulo, porque todo mundo tem alguma coisa que investe. Às vezes pode não ser financeiramente. Quando é um relacionamento, por exemplo, a pessoa investe ali algo emocional. E, como tudo, se você sofrer um risco, você pode ficar bem ou ficar mal. A pessoa que investe em um relacionamento e não é correspondida, ela acaba ficando mal. Mas entendem que ela investiu alguma coisa ali? Então, o que o Warren Buffett fazia? Ele ia visitar, ele conhecia, ele pesquisava sobre aquilo antes de investir. Além de ser uma empresa que tinha ali um lucro alto, com um preço baixo, que era a primeira coisa que ele olhava, ele via a saúde em si da empresa. E eu acredito que para a gente que está estudando isso, que almeja, que quer uma vida financeira agradável, onde a gente consiga viver e não só sobreviver do salário, entender isso é muito importante. Talvez a gente tenha um amigo que tem um negócio que está começando a fazer alguma coisa e a gente pode ali investir para ajudar, já visando ou entendendo que aquilo um dia vai crescer, ou a gente, quando vai começar no investimento, o nosso capital é pequeno. Então, não adianta você querer colocar R$ 100 por mês em ações e esperar que daqui 30 anos você vai ter 100 milhões. Isso não vai acontecer. A gente precisa entender que há níveis de investimento. E essa galera que investe em ações, investem muito dinheiro para ter um retorno legal. Eu fiz umas contas aqui esses dias, eu consigo mandar para minha mãe, trabalhando aqui de Portugal, um valor legal. E eu fiz um cálculo rápido aqui para entender quanto ela teria que ter investido para receber o dinheiro que eu mando. Ela teria que ter mais de R$ 280 mil para ela receber de dividendo ali o que eu mando para ela. Eu fiquei pensando, imagina se a gente tivesse que ter esse dinheiro investido. De onde a gente ia tirar essa montanha toda, sabe? Então, duas coisas que eu tirei muito importante desse trecho. A primeira, tudo começa com pequenininho. Em vários trechos a gente vê que ele identificou que aquela ação era barata perto do que a empresa valia. É legal que mais para baixo depois ele fala sobre uma empresa de ônibus que estava vendendo as ações a um preço, só que tinha muito ônibus, tinha terreno, tinha armazéns, tinha oficinas, e juntando aquilo tudo e comparando com o preço da ação, estava muito barato.
E aí ele ia lá e comprava ação para caramba. Então, ele identificava aquelas coisas pequenas, coisas que ninguém dava valor, e ele trabalhava para aquilo crescer. E sabe uma coisa que eu abriu minha cabeça? Eu sei que eu estou falando muito, mas eu já vou parar. Uma coisa que abriu minha cabeça em relação a esse tipo de investimento Pode continuar. é que ele fazia assim, ó, ele investia ali US$ 100.000 nessa empresa de ônibus. Depois ele saía falando para a galera, olha, eu comprei aqui umas ações, olha que beleza isso aqui. Aí o povo ia lá e comprava também. Aí aquele valor que ele colocou crescia. E às vezes a gente começa a fazer algumas coisas e a gente não divulga. E isso me abriu uma janela, sabe? Não sei se vocês viram o meu stories, o último que eu fiz, eu tava lixando uma, uma peça de metal, e aí eu fiz um stories e postei no Instagram. Aí um outro colega meu de uma outra empresa, você viu? Uma outra empresa me mandou um direct falando assim, caramba, cara, você faz de tudo, você aplica vinil, você mexe com investimento, você solda, você lixa. Eu falei, cara, a gente faz de tudo um pouquinho. Só que isso me instalou, sabe? Porque eu sei fazer, mas ninguém sabe que eu sei fazer. E quantas vezes a gente tem algo na mão e a gente não divulga, ninguém nem sabe o que a gente faz. E isso eu tive essa sacada quando eu li esse trecho, que é maravilhoso. Show de bola. Enquanto eu estava falando, eu estava refletindo aqui, pensando sobre várias coisas. E uma das coisas que eu ia esperar, estava esperando você terminar, que é reforçando esse ponto, e o diferencial mesmo que eu percebo é a forma como o Warren Buffett pensava em cima das ações. E eu justamente separei esse trecho do ônibus, né, que fica na página 185. Aí ele coloca: a empresa tinha 1.600 ônibus e um pequeno parque de diversões. Comecei a comprar aquela ação porque eles tinham US$ 800.000 em títulos do Tesouro, uns 200 mil em dinheiro e passagens de ônibus a receber no valor de US$ 96.000. Aí o que eu separei? Calculei algo em torno de US$ 1 milhão, cerca de US$ 60 por cota. Quando comecei a comprar as ações, estavam sendo vendidas por algo em torno de US$ 30 a US$ 35, ou seja, a empresa inteira estava sendo vendida pela metade do valor do dinheiro que ela tinha guardado no banco. Então, aqui justamente reforça essa mesma conduta que ele teve de pensar na parte do cacau, ou seja, ele sempre observou a empresa por inteiro. Ele não só avaliava aquela informação que era passada ali especificamente para ele. Ele ia a fundo, ele ia verificar balanços e tudo mais. Ele ia verificar o tempo de empresa, como a gente já comentou aqui. Só que, assim, ele sempre fazia contas. Ele era uma pessoa que sempre gostou de fazer contas, ele sempre fazia contas. E ele estudava muito antes de entrar. Por quê? Porque ele estava... Pode ser que diretamente ele não soubesse, mas indiretamente ele sabia que aquilo ali era um peso no sentido de ele estava fazendo o nome dele. E também ele começou o peso dele ficar rico, que era o objetivo que ele tinha se colocado lá atrás, né? E ele era uma pessoa que sempre analisava a empresa de vários outros ângulos, e quando o Rangel estava comentando esse trecho do Cacau, nessa corrida dessa empresa do Cacau, todo mundo, as ações dela tinham dado uma desvalorizada. E só uma pessoa se mantinha com ações ali ou comprava uma coisa ou outra. E ele ficou encucado com aquilo ali. Enquanto todo mundo só estava vendo o preço da ação despencar, ele estava se perguntando do porquê que uma única pessoa estava comprando. E aí, eu não vou saber explicar muito bem, porque essas coisas eu preciso rever e rever. Só que o movimento que a pessoa fazia era que o que ela estava comprando em ação, quando fosse vender o cacau, não iria compensar um pelo outro, iria valorizar muito mais. E ele foi, aí entra um pouco do que o Rangel falou, de tipo assim, toda vez que ele comprava uma ação e ele começava a comprar grande quantidade, ou às vezes até com pequena,
ele entendia que ele se tornava sócio. Então, ele ia buscar saber mais a fundo, diretamente da fonte. Porque todas as informações que ele tinha eram baseadas no que era publicado em jornal. Mas aí ele queria saber mais a fundo sobre aquela empresa. E ele foi procurar para esse homem fazer uma pergunta, né? Com as minhas palavras eu vou colocar. Cara, tá todo mundo vendendo. Por que você continua comprando? E o cara, tipo assim, entendeu que ele era uma pessoa diferenciada porque ele percebeu esse movimento. Então, ele só poderia perceber esse movimento se ele visse o todo. Se ele parasse para observar o todo, né? Se ele parasse para poder entender quais são as propriedades, o que necessariamente regia aquele negócio, se ele procurasse, né, ir até lá para poder ir diretamente. E é uma coisa que o Rangel também, na hora que ele estava falando, que eu lembrei, ele falou muito sabiamente, não adianta a gente fazer um investimento na ação e a gente não cuidar, a gente não monitorar, porque era uma coisa que hoje eu observo que ele sempre fez, ele sempre monitorou tudo que ele comprou. Ele não simplesmente chegou e comprou, botou as mãos assim e agora vou esperar trabalhar para mim, né? Pode ser que as pessoas interpretem de maneira errada fazer o dinheiro trabalhar para você. O dinheiro ele vai trabalhar para você, mas ele não vai trabalhar sem monitoramento. Quem vai fazer o monitoramento, quem vai acompanhar, se ele continua trabalhando a seu favor, tem que ser você, porque você é responsável por isso. E uma das coisas que ele acabou tornando, acho que talvez se aprimorando muito mais, é que ele não começou a trabalhar só com o dinheiro dele. Além de valorizar muito o dinheiro, ele não começou a trabalhar só com o dinheiro dele, ele foi trabalhar com o dinheiro de pessoas importantes para ele. Então, ele começou a criar aquela crença de que, cara, se eu fizer algum tipo de besteira, se eu errar, todo mundo vai junto. E lá na infância, ele teve essa experiência. Foi uma experiência com um valor um pouco menor, mas a irmã dele botou o dedo na cara dele e falou, cara, você me fez perder dinheiro. E aquilo ali criou meio que um trauma nele. E ele, por conta disso, ele sempre procurou estar se aprimorando para poder não errar, para poder chegar e estar sempre dando uma bola dentro. Porque aí ele começou a agregar com outras pessoas. Ele não perdia só para ele perdia para outras pessoas. Então, ele sempre fazia esse monitoramento, por quê? Porque era importante, né? E isso vale, agora pegando outro gancho para o que o Rangel falou, no âmbito pessoal. Não adianta você ter um relacionamento e você não fazer o monitoramento, você não fazer o acompanhamento, se alguma coisa, para tudo na vida, tá? Seja no seu profissional, a gente precisa ficar atento. Uma coisa que ele era muito bom em ficar atento para níveis de coisas que rendiam dinheiro para ele, né? E a gente precisa trazer esse olhar para a nossa vida, para as coisas que são importantes para a gente, né? Eu até trago esse olhar para tudo, é um olhar atencioso, e eu trago um olhar não só para as coisas importantes, acabo trazendo para tudo, mas para o que é importante para mim hoje, eu friso mais, eu cultivo mais, né? Rego. Por quê? Porque eu quero que ele continue me dando bons frutos. Então, se você está num relacionamento com uma pessoa, e às vezes a pessoa modificou com você a forma de tratar, a forma de falar com você, a forma de tratamento com carinho, e você só acha aquilo normal, só vai deixando, é fase, é isso, você não vai estar cultivando. Você já está com um problema de comunicação aí. Então, você precisa monitorar, porque uma parte daquilo ali diz respeito a você. 50% num relacionamento a dois, 50% é você, 50% é outra pessoa. A sua parte, você está fazendo, você está conseguindo enxergar, está conseguindo se adaptar? Mesma coisa no trabalho. Trabalho, muitas vezes, a gente não rende. A gente, por estar insatisfeito ou qualquer outra coisa, a gente começa a empurrar as nossas atividades, vai fazendo tudo meia boca. O nosso chefe, ainda mais quando a gente é CLT, vai vendo que a gente não corresponde àquilo, e vai ter uma hora que vai ter uma pessoa que vai poder fazer muito melhor atividade do que a gente. E aí? Mas eu não sabia, não imaginava que ia ser mandado embora. Porque você não observou a seu redor. Porque você não estava fazendo esse olhar de monitoramento. Então, assim, é importante fazer isso, e a gente está vendo que para ser bem-sucedido, não só financeiramente, como em outros aspectos, isso vale toda a pena, né? Para reforçar o que você falou sobre as atitudes do Warren,
Quando ele investiu o dinheiro nessa empresa de cacau, a empresa estava quase quebrando, porque as ações estavam caindo, o valor do cacau estava baixo, só que aí ele colocou o dinheiro dele e ele não ficou de braço cruzado. Eles descobriram uma brecha na legislação dos Estados Unidos, onde se uma pessoa. Eu não sei bem qual era a legislação, eu sei que eles burlaram ali uma parte da legislação que eles conseguiram fazer com que a empresa não pagasse as taxas que ela devia pagar, justamente porque um acionista tinha X partes daquela empresa e isso não categorizava outra coisa, e eles economizaram muito dinheiro não pagando essa taxa que eles teriam que pagar, esse imposto, sabe? Porque eles começaram a vender muitas ações e muito dinheiro entrou na empresa e eles teriam que declarar aquele dinheiro. Só que se eles declarassem aquele dinheiro e pagassem, pronto, a empresa ia fechar, ia falir. Mas como o Warren colocou o dinheiro dele e não ficou de braço cruzado, eles encontraram ali uma forma de que eles conseguissem não pagar ali aquele imposto e com esse dinheiro que eles não pagaram o imposto, eles salvaram a empresa. Então é muito disso, de não é só cruzar o braço e deixar o dinheiro trabalhar. Se tu pedir para um funcionário fazer uma coisa e você ficar de braço cruzado, vai dar merda. Tem que acompanhar, tem que estar ali no pé, tem que, por mais que você esteja ensinando ele, vai chegar uma hora que ele vai querer fazer alguma coisa errada e se você não estiver perto, o trabalho desanda. É bem por aí mesmo. E vou pegar um gancho no que você falou, que eu achei muito interessante, foi quando ele fala sobre a abertura da Buffett Associations Limitada, que é na página 191, né? É um trecho que eu achei muito curioso, que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Ele coloca assim: em 1º de maio de 56, deu início a Buffett Association Limitada, uma sociedade inspirada no modelo de Newman Graham, que eram os 2 mentores dele, com 7 integrantes. A gente tinha o Dr. Thompson, que investiu 25 mil. Doris, a irmã de Buffett, e o seu marido aplicaram 10 mil. A tia Alice Buffett entrou com 35 mil. O colega de quarto dele, Chuck Peterson, aplicou 5 mil dólares e era o quarto sócio. O quinto sócio era a mãe do Peterson, Elizabeth, que investiu 25 mil. O sexto era um advogado de Warren, que não tinha muito dinheiro, mas investiu o que podia, 5 mil dólares. E o sétimo foi o Warren. O Warren aplicou apenas 100 dólares. O resto da sua participação viria das comissões que ele receberia por administrar a sociedade. Aí a justificativa dele. De fato, conquistei minha alavancagem com a gestão da sociedade. Estava transbordando de ideias, mas não transbordava de capital. Na verdade, pelos padrões vigentes no país, Warren estava com capital. Assim, ele precisava obter o restante de suas aplicações aqui, mas ele encarava a sociedade como uma máquina de acumulação. Uma vez que o dinheiro tivesse entrado, não pretendia fazer retiradas. Assim, precisava obter do restante de suas aplicações os 12 mil dólares anuais de que sua família necessitava. Aquele investimento era separado. Então, a família dele, ele fez os cálculos, eles, para poder viverem confortavelmente, precisavam de 12 mil dólares anuais. E por que eu fiquei, assim, extasiada com essa parte? Primeiro, porque ele estava montando uma sociedade. E quando ele montou a sociedade, ele já sabia que ele era bom no que ele fazia. Primeiro porque ele tinha noção do quanto ele tinha acumulado, mas ele ainda não tinha chegado no objetivo dele. Só que ele também não abria mão do que ele recebia simplesmente para poder gastar com coisas que não faziam sentido para ele. Então, assim, o que me chamou a atenção é que quando você vai chegar e você vai se deparar com trechos assim, ainda mais a gente falando de realidade Brasil, muitas vezes quando a gente começa a ganhar um dinheirinho, a primeira coisa que a gente faz é gastar. E a gente vai gastar com uma série de coisas que a gente não teve acesso quando a gente era mais novo, né? Seja por conta da nossa realidade financeira, seja por conta de coisas que a gente realmente colocou como sonho lá atrás. E coisas e sonhos que, se a gente se organizasse, se a gente conseguisse
acessar, ter mais acesso até culturalmente falando, a gente conseguiria pensar melhor, repensar, ter uma maturidade de pensamento melhor, pensando a nível de futuro, e a gente conseguiria colocar isso nas devidas proporções, nos seus devidos lugares, sem comprometer o orçamento. O que eu quero dizer? Muita gente, por exemplo, tem um sonho, vamos botar para um sonho que eu vou considerar na minha ideia o mais supérfluo, é ter um tênis, ou como agora tem exemplo na família, ter um iPhone, que é o telefone de última geração. Um iPhone hoje de última geração está ganhando aqui no Brasil uns 7 a 8 mil, dependendo de quantos gigas for, o iPhone 13 ou 14. E o que acontece? A pessoa ela cresce com esse intuito e ela acaba, todo o dinheiro que ela ganha, ela vai dar no iPhone. E aí, se ela chega, se ela tem uma educação financeira desde base, ou se ela consegue colocar na cabeça dela que ela vai viver mais do que até os 18 anos para poder ter o iPhone, ou mais que até amanhã para poder ter o iPhone, ela vai poder ter o iPhone dela dentro da realidade, dentro da vida dela, e ainda vai ter o futuro para poder usufruir. E é esse o problema, e que aqui que eu falei assim, cara, aqui ele é uma pessoa diferenciada, e é fora da curva. Enquanto todas as outras pessoas, na medida que iam ganhando dinheiro, iam esbanjando, iam gastando e tudo mais, cara, o Warren, ele sempre tinha aquele pensamento de eu não tenho o suficiente. Não, não é o suficiente. E por que não era o suficiente? Porque ele não se sentia rico do jeito que ele gostaria. Ele não tinha independência na cabeça dele do jeito que ele gostaria. E as outras coisas não pareciam ter sentido ele consumir. E não foi diferente para quando ele foi montar a sociedade, onde iria trazer dinheiro para ele. E outra sacada genial quando eu li isso. Ele conseguiu fazer o nome dele, ele ficou bom no que ele fazia, ele conseguiu espalhar essa informação e fazer com que as pessoas confiassem o dinheiro delas a ele. E ele entrou na sociedade da empresa dele com o dinheiro de outras pessoas. Ele quase não colocou nada. Ele só colocou $100. $100 perto do que aqui eu coloquei para vocês, que as outras pessoas colocaram, investiram, não é nada. E dentro dessa, o que ficou claro, que depois vai colocando, é que ele ia ganhar todas as comissões, né, por estar gerenciando aquele dinheiro. As pessoas ali que participavam também iam enriquecer, iam ganhar a sua parte. E ele ainda estava vendo formas, o que ele tinha de dinheiro separado, ele continuava colocando para poder trabalhar, para poder colocar na própria fundação, na verdade, tipo assim, para poder retroalimentar, para poder espalhar para que as outras pessoas que estavam com ele pudessem também se beneficiar disso, mas ele deixava a movimentação separada. E ainda pensava que o dinheiro que ele ia ganhar ali seria um dinheiro que ele iria utilizar para poder viver. Aquilo ali ele viu exatamente como um trabalho. E por ser como um trabalho como se ele estivesse trabalhando em CLT para outras pessoas. E por ser um trabalho, ele não estava colocando dinheiro dele. Eu achei fenomenal, porque assim, o cara começou uma empresa que prosperou bastante, que é referência até hoje, com o dinheiro dos outros. E aí você fica a pergunta, às vezes você quer iniciar alguma coisa que você sabe que você é bom, só que lá atrás, alguém, ou você se deixa levar por alguns comentários de algumas pessoas que te desestruturam, te abalam, e você fica colocando aí, acho que eu não sou tão bom assim. E aí, quando você vê, você vai colocar o outro empecilho, não tem como começar porque eu não tenho dinheiro. E aí tá ele mostrando que ele foi lá em busca de financiamento. Será que não tem ninguém disposto a investir em você? Será que é tão ruim assim? Eu acredito que não. Acredito que você ainda não tentou todas as alternativas. Me chamou a atenção essa frase que você falou, que ele não se sentia rico o suficiente. E tem um episódio que acontece na vida dele, que a mulher dele fica desesperada, liga para a vizinha e ela fala assim, olha, eu preciso de ajuda, mas agora eu estou desesperada. E a vizinha vai para ajudar ela. Quando a vizinha chega lá, ela está revirando os papéis, que ela não está conseguindo achar os cheques que o marido dela, que o Warren, recebia de dividendos das empresas que ele investia. E na cabeça dela, ele recebia $10, $15,
E quando ela se deu por conta, ela tinha jogado os talões de cheque que ele recebia e guardava dentro do incinerador. E ela falou, pronto, agora como é que eu vou falar pro meu marido que eu queimei o dinheiro dele, né? Aí a vizinha que estava para ajudar ela falou para ela assim, não, mas talvez o incinerador esteja desligado, vamos lá procurar. Aí chamaram o síndico, foram ver, realmente estava frio, ou seja, estava desligado. E ela revirando no lixo para procurar onde estava o cheque e achou. Só que os dividendos que ele recebia já não era de 10 euros, 15 dólares ou 15 dólares, já era de 1.000, de 100 mil. E ela ficou espantada com o valor que ela encontrou, porque eles moravam numa casa humilde, viviam uma vida amena, mais pacata. Muitas das vezes ela queria algumas coisas e eles, para não gastar dinheiro, para viver ali com o mínimo possível, ela não tinha, por exemplo, uma empregada que ela poderia ter tido se ele tivesse tipo um pouquinho mais de mão aberta, sabe? Mas tudo por quê? Ele entendia que aquele momento que ele estava vivendo era um degrau, era um processo para chegar onde ele queria. Então, isso isso, quando eu li essa parte, isso me chocou, porque às vezes para a gente guardar 100 reais é uma tortura. A gente passa o finalzinho do mês pensando, poxa, eu ainda tenho 100 reais, mas já pensando em gastar, sabe? E ele não, ele com centenas de milhares guardado, esperando o momento certo para investir de novo. E é muito surreal. A cabeça dele, a forma com que ele pensava, o que ele pensa, tem muito a nos ensinar. E, gente, isso aqui é 14% do que a gente leu. Acho que nem isso. A gente leu muito conteúdo para trazer aqui para vocês uma fraçãozinha, só para instigar vocês à leitura, só para incentivar vocês a pegar o livro ou o PDF. A gente disponibiliza lá no grupo para quem se interessa, até os audiolivros dos livros que a gente está lendo, e vale muito a pena, é muito bom. Quando a gente começou a ler esse livro, eu fiquei meio receoso, porque eu falei, cara, são 800 páginas. Se fosse dividir isso aí, dava uns 4 livros. E eu vou ler um livro só. Mas, pelo amor de Deus, vale muito a pena. E eu tenho preconceito com audiolivro, hoje virou meu melhor aliado. É para realmente dar conta, para poder vir aqui, tá bem, para poder tirar uns insights legais, trocar uma ideia com vocês. Por conta do meu tempo livre, não tinha viabilidade de chegar e ler. Eu não consigo ler tão depressa ainda, talvez um dia eu consiga, mas o áudio foi crucial para eu poder chegar, conseguir dar conta. E a gente disponibiliza, a gente troca ideia lá no grupo. Cara, se fosse você que está vendo esse vídeo aí depois, entra lá no grupo, vale a pena para você, ó, aqui hoje a gente está gravando, você pode ver através da gravação, você pode estar fazendo a sua leitura e depois ter a nossa percepção quando você fizer a leitura daquele trecho, se você também concorda ou você pode, não concordando, ou se você teve outro insight, colocar lá no grupo que a gente pega, a gente troca uma ideia sobre. Aqui a gente tem abertura para poder chegar e fazer isso com a maior naturalidade, maior boa vontade possível. Aqui são incentivadores de leitura. Eu não sei desse primeiro trecho, se a galera que está com a gente aí tem alguma visão. A Aline, o Gabriel. Quem quiser falar. A Aline está mutada. Tá mutada. Aí. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Eu, assim, o que me atentou bastante também foram os aspectos pessoais, né? Falando sobre ele, sobre o comportamento dele, que, assim, eu acho que ele é um cara, né, muito diferenciado, né? Que dirá até que ele deve ter algumas questõezinhas, né? Que precisariam ser trabalhadas, né? Porque, assim, muitas atitudes dele, né, pessoal mesmo, são bem, assim,
acho que, por mais que a gente esteja lendo... Controversas. Sim, por mais que a gente esteja lendo o livro, poxa, vamos ver a biografia, vamos fazer semelhante, vamos ver os passos dele, mas, assim, é muito surreal, entendeu? A forma dele se comportar, né? Assim, por exemplo, do relacionamento dele, né? Até a forma dele se relacionar com a esposa, entendeu? Assim, a gente vê que tem questões ali que, né, ele realmente ele teve sorte de encontrar, né, a mulher dele, e que provavelmente foi algo calculado, né, porque acho que, né, se ele escolhesse alguma outra, não daria tão certo, né, mas assim, teve um querer dela também de estar ali naquelas condições, né, que ela via, né, que ele poderia dar muito mais e não dava, por ser uma questão dele, por ser a forma dele agir, né, em contrapartida, né, como a gente até falou no encontro, a esposa dele, daquela forma dela de agir, de ser caridosa, né, é o que mais chama a atenção dele, né, a caridade em pessoa, né, de colocar pessoas dentro da própria casa que, sabe, que qualquer um que entrasse e olhasse, poxa, né, essas pessoas aqui frequentando a minha casa, mas eram amigos dela, né, ela fazia fazia amizade com todo tipo de gente que precisasse de ajuda, né, e colocava, né, essas pessoas, né, teve uma época que colocava essas pessoas dentro da casa dela, e ela, né, enfim, né, acolhia aquelas pessoas, né, mais tarde, né, a própria relação com os filhos, né, que era aquela relação bem distante, né, e me remete até a coisas que a gente fala, né, sobre a educação financeira, ensinar para os filhos, só que ele mesmo não transmitia, né, essas questões para os filhos, né, se os filhos tivessem a aptidão nata, eles iriam seguir, né, por vontade própria, mas não por ensinamento, né, porque não era passado, né, para os filhos aquela, né, aquela forma de pensar, a forma de agir. Não era passado nem, né, muito para os sócios, né, que ele era meio misterioso com os negócios dele, né, em relação a resultados, então não era aquela pessoa assim, não sei, acho que eu não via muito aquela pessoa de ensinar, de passar, né, né, aquele conhecimento, né, quem quisesse que notasse a forma dele agir e seguisse, né, senão, né, e ele era muito analista, né, até com as pessoas que isso eu achei interessante, que as pessoas que firmavam parceria com ele, né, ele analisava, né, bastante, né, é como se fosse analisava a índole das pessoas com que ele queria seguir, né, formar a parceria, né, isso é bacana. Então, assim, ele tinha muitos prós e os contras, né. Eu acho que ele, tipo, se fosse estudado ali um QI, ele teria um QI acima da média, se fosse possível, né, essa atividade, né, e coisa que não é normal, não é comum, né, digamos assim, para a maioria das pessoas, né, mas, infelizmente, tudo tem essa forma pessoal dele ser, ele tinha, né, as questões dele, as falhas dele nesse quesito, né, dos relacionamentos pessoais, né, principalmente no meio da família dele, né, que ele, né, deixava muito... E essa relação com o dinheiro, né, para ele, não era uma relação comum, como as pessoas têm a relação, eu quero ter dinheiro, eu quero ser rico para poder ter as coisas. Não, ele queria ser rico porque queria ser rico. Isso, assim, pelo que eu pude analisar até o momento, a vontade dele era de ter dinheiro, não ter dinheiro para alguma coisa, mas simplesmente de ter. O foco dele final era o dinheiro, né? Às vezes a gente pensa, eu quero ter dinheiro para X coisas. Não, ele queria ter o dinheiro, era isso, entendeu? E assim, foi basicamente essas questões assim, e várias coisas, né, que chamaram atenção em relação à família, né, em relação a todo mundo. E é isso. Mais alguma coisa que chamou atenção, Rangel, que você queira compartilhar? Ou eu posso dar prosseguimento? É isso. A Aline falando da educação financeira dos filhos dele, eu pensei, se ele estivesse adotando, eu ia me candidatar. Então, lá na frente, eu peguei um trecho que eu separei aqui, que ele fala um pouco sobre a educação, né, pincela um pouco essa educação financeira,
né? Deixa eu achar aqui. E é na página... Aqui. Página 305. Deixa eu só falar, né? Outra coisa que eu lembrei também, né? Falando dos filhos, né? O comportamento desses filhos, né? Não sei se é porque eu fico um pouco perdida em relação a capítulo e tudo mais, como eu fico escutando pelo aplicativo, então eu não sei, né? Mais ou menos se é nessa parte, se já chegaram nessa parte, se já saiu. Mas o comportamento das crianças é totalmente surreal, principalmente do mais novo, que eu acho que é aquele que quer chamar a atenção, né? Que aí as histórias que fala que esse menino apronta, assim, é bem e é a mãe que aguenta tudo, né? Ou seja, ele tá o tempo todo querendo chamar a atenção daquela família, né? Fazendo coisas, né, absurdas desde a infância, né? E acho que até a vida adulta ele é o que mais, né, apronta, né? Que é o mais novo. É o mais novo. É isso. Não, na verdade, o que eu chamei é na página 259, que ele fala assim, ó. Fosse qual fosse a mensagem que ele e Suzy tentassem passar aos filhos em relação a dinheiro, um tema era invariável. Dinheiro era importante. Estavam crescendo num lar onde era rotineiramente utilizado como ferramenta de controle. E aí, como que essas ferramentas de controle aconteciam, né? Ele menciona que algumas. Uma delas Warren dava 90 minutos para Suzy correr e comprar o que ela pudesse pegar. Então, assim, em 90 minutos, o que ela pudesse pegar, ele iria levar, independente do valor. Passou daquilo ali, ele não levaria. Eu fiquei lembrando dessas gincanas que tem hoje, né, que alguns programas falam, né? E como forma de até fazer uma competição saudável, e ela conseguia, a esposa dele, a Suzy, conseguir tirar o dinheiro dele, eles propuseram um acordo sobre peso. Ela falou que iria manter os 60 quilos e que ele iria pagar a ela para manter esses 60 quilos. Então, ele estabelecia, porque eu acho que eu comentei no último vídeo, ou então, não lembro se eu comentei, porque um dos primeiros negócios que ele tentou fazer na infância foi com aquelas maquininhas de pesar, né? Lá atrás, quando ele pensou em ganhar dinheiro, ele pensou nessas máquinas de pesar, né? Aquelas coisas que a gente antigamente tinha que botar valores, né? Moedinha aqui no Brasil, moedinha de R$1 e tudo mais, lá também tinha. Então, ele sempre teve uma obsessão por pesar, porque ele sempre ficava toda hora se pesando e por manter o peso em controle. Mas, em contrapartida, não tinha nenhuma vida saudável. Só consumia besteira. Às vezes eu fico me perguntando como que esse homem ainda está vivo até hoje, que ele tomava uma Pepsi de manhã cedo, no café da manhã. Então, mas enfim. Aí, o acordo deles... Ele já ia morto. Oi? Se fosse Coca-Cola, ele já estaria morto, era porque era Pepsi. Pode ser. Aí, ele iria pagar para ela manter os 60 quilos. Então, ela ficava lá, né, animada, mas aí como ela coloca, mas como ela não se importava com dinheiro, tanto quanto o marido, era um problema manter a motivação. E aí, ao longo do mês, ela beliscava e fugia da dieta, mas quando chegava perto do dia chegar, ela já começava a ir com as amigas, falando, ai, meu Deus, você sabe algum remédio para poder emagrecer, que ela já ficava desesperada. Então, assim, era uma forma dela retirar o dinheiro dele, só que para ela, infelizmente, ela não conseguia manter a motivação. E ele usava isso para ele manter o próprio peso dele. Que aí coloca depois. O Warren tinha outro jeito de manter o próprio peso. Quando as crianças eram menores, ele preenchia cheques sem assinatura no valor de $10.000 e assinava para elas. Dizia que, se não pesasse 80 quilos em tal data, assinaria os cheques para eles. A pequena Suzy e o Howie ficavam malucos tentando seduzi-lo com sorvete e bolo de chocolate. Mas a perspectiva de abrir mão de dinheiro era mais dolorosa para o Warren do que dispensar gulodices. Fez os tais cheques várias vezes, mas nunca precisou assinar nenhum. Eu falei assim, eu vou trazer isso para hoje, porque assim, será que para você emagrecer não está faltando incentivo de tu fazer um cheque assim para alguém? Se compromete aí financeiramente, entendeu? Vai que você vendo assim, cara, se eu chegar
e perder dinheiro, você não consegue se comprometer como o Warren fazia. Pode fazer nominal a mim, não tem problema. O legal é que tem... aqui em Portugal, tá correndo uma notícia que no Reino Unido saiu uma promoção de uma batata frita. A pessoa compra o pacote, leva para casa para fritar, só que tinha uma batata que era em formato de coração. E aí uma moça comprou, viu, ela gostou, porque, tipo, todas as batatas de palito e uma grande de formato de coração. Aí ela fritou, deu uma mordida no canto, tirou foto, postou e comeu, e passou. Depois de 24 horas, tava um monte de gente perguntando para ela por que ela comeu, que não podia ter fritado, que era uma promoção que a companhia, né, a empresa que faz as batatinhas, fez, que quem achasse o coração dentro do pacote ganhava 100 mil libras. Mas tinha que ter o coração para apresentar. E ela fritou e comeu a batata frita em formato de coração. 100 mil libras. Aí eu fiquei imaginando o Warren. Quer um pedacinho de bolo, pai? Quê? Um bolo? 10 mil dólares? Não, não comer um bolo de 10 mil, não. Estou quase pensando em fazer isso como incentivo para emagrecer. Pensando, talvez, tem que trabalhar minha cabeça para não ser que nem a Suzy, para motivação não Entrega no Brasil a batatinha? Não sei, eu acho que não. Acho que é só no Reino Unido. Cara, mas o outro ponto de vista que eu separei aqui, que eu achei bem legal, e vai fugir um pouco, porque o que eu estava comentando até no off com o Rangel, essa segunda parte, ele começa a colocar também, falar um pouco sobre os sócios, né, que entraram com o Warren. Então, eles falam, por exemplo, não só os sócios, como as outras pessoas da vida do Warren. Fala muito sobre a Suzy, né, como ela era engajada politicamente, tudo mais, que ela realmente era o total contraponto do Warren, e fala sobre um dos sócios dele, que é o Munger, não sei como é que se fala. E aí conta uma breve história dele, né? Que ele tinha sido casado e que ele se separou na década de 50 da esposa, que eles resolveram amigavelmente se separar. E ele era um solteirão nessa época, na década de 50, que virou um bafafá, né? E qual foi o acontecido? Ele tinha um filho com ela e um dos filhos foi diagnosticado com leucemia aos 8 anos. E aí eles ficavam indo e vindo de hospital, ficava aquela coisa que só quem já teve alguém com câncer que tem que ir fazendo, químio e tudo mais, a gente está falando da década de 50, talvez alguns tratamentos que a gente tem hoje, com certeza lá atrás não tinha tão difundido assim. Então, entre indas e vidas de hospital, ele chegou e ficou assim numa situação calamitosa, né? E aí tem um trecho que fala assim: a solidão de ser um pai divorciado nos anos 50 também o feria. Sentia-se um fracasso, sem uma família completa, quando queria viver cercado de crianças. Quando as coisas estavam mal, Munger estabelecia novas metas, em vez de afundar no pessimismo. Isso podia ser interpretado como pragmatismo ou até insensibilidade, mas para ele era uma forma de manter o horizonte à vista. Nunca se deve permitir, ao enfrentar uma incrível tragédia, que ela se transforme em 2 ou 3 por falta de força de vontade. E eu cheguei e trouxe esse trecho porque quando eu li, né, e ouvi esse trecho, eu falei assim, cara, quantas pessoas elas continuam mantendo sua fé mesmo com tudo desmoronando ao seu redor? É muito difícil, né? Mas o Warren conseguiu ver num cara que estava assim, né, como um colega meu falava, esfrangalhado, despedaçado nos seus problemas pessoais, e mesmo assim ele mantinha uma fé, né? E não só fé de que não é aquela fé cega de que vai modificar o estado do filho dele, não. Ele já fazia até traços, já fazia planos, mesmo que o filho dele não estivesse ali. Ele fazia planos para ele, porque é a forma dele entender e dele se enxergar continuando. Ou seja, ele tinha que exercitar esse otimismo baseado na fé de que aquilo ali
toda aquela turbulência uma hora ia passar. E ele precisaria continuar. Ou então, talvez ele iria enlouquecer. Então, muitas vezes a gente está passando por momentos turbulentos na nossa vida, né? E que elas vai afetar com certeza o nosso pessoal, que já deve estar afetando, vai começar a afetar o nosso profissional, o nosso financeiro, o nosso social. E aí a gente simplesmente se deixa levar e se deixa afundar. A gente, muitas vezes, a gente sente que é como se estivesse amarrado com a âncora. E aí a gente se sente afundando. Quando, na verdade, se a gente parar para olhar para baixo, a corrente, a âncora já está normal e é a gente que está assim, ó, só debaixo d'água, se sentindo afundado ainda. Então, a gente precisa exercitar a fé e a gente viu isso em outro livro, que é no Mais Esperto que o Diabo. A gente precisa exercitar esse lado de fé, esse lado de que existe esse contraponto, né? E que existe a outra maneira da gente enxergar e da gente conseguir se acolher nesse sentido para a gente poder seguir em frente. Eu gostei muito desse trecho. É muito... A gente não tem noção do que pode aprender quando a gente lê. E, de fato, a gente estar nesse encontro possibilita que a gente consiga trocar essa ideia. Por exemplo, eu, quando fiz a leitura, eu não tive essa percepção que a Aline teve, dos pontos negativos do lado pessoal da vida dele. Eu sempre consegui trazer a parte positiva do que ele fez de certo, de bom. Mas realmente tem o lado negativo, tem a parte do ser humano, que ninguém é perfeito, sabe? Mas é muito bom trocar essa ideia, que a gente consegue ter um olhar amplo do que está acontecendo. Eu separei para mim aqui da parte... Eu separei 3... Só fazendo adendo no que você falou, é importante a gente estar lendo e a gente ver que, assim, o sucesso, se a gente não buscar o equilíbrio, ele vai ter as consequências. A Aline trouxe... Eu já tinha observado um pouco isso, né? Só que o que eu pego e estou sempre me perguntando será que para eu precisar ter sucesso, eu vou ter que realmente abdicar de um outro lado? Vamos supor, para eu poder ser financeiramente do jeito que eu quero, rica, multimilionária, eu vou ter que abdicar de uma família, vou ter que abdicar dos meus amigos, né? E muitos trechos, quando a gente lê a biografia, a gente vê que ele acabou fazendo isso de uma forma natural, porque é o que fazia sentido para ele. Só que no final, a busca para esse outro lado foi um pouco do que eu falei na semana passada. O nosso contraponto, a gente se atrai nas pessoas aquilo que a gente precisa melhorar e aumentar dentro da gente. Então, não é à toa que ele encontrou uma mulher como a Suzy, que era extremamente comunicativa, extremamente caridosa, como ele mesmo coloca. Por quê? Porque eram pontos que ele não conseguia, talvez, ver dentro dele, que ele queria trabalhar e que ele botou uma pessoa perto dele para poder ajudar a trabalhar. Nunca ele conseguiria conviver com uma pessoa se a pessoa tivesse o mesmo pragmatismo que ele, por exemplo. Eles iriam ficar toda hora batendo de frente. E o mais legal da gente ler isso é que, assim, a gente vai conseguir ver algumas coisas nas quais ele falhou e a gente vai conseguir ver onde ele conseguiu ser bem-sucedido. E a gente aprender a balancear esse pensamento, né? Então, assim, o mais legal quando a gente lê uma biografia, e eu sempre busco isso quando eu vou ler uma referência de uma outra pessoa, eu não quero só entender como a forma dela pensar. Eu quero ser até melhor do que ela naquilo ali. Por quê? Porque eu já sei como ela conseguiu chegar naquele ponto, mas eu também sei onde ela perdeu, que ela talvez só foi conseguindo identificar ao longo do caminho. Mas eu hoje, como ela está me relatando, eu já posso não deixar chegar naquela situação. Eu posso melhorar. Assim como ele foi vendo ao longo da vida dele que ele precisava melhorar alguns pontos e ele foi lá buscando. Essa parte por isso que é bom a gente conversar e trocar ideias. É muito bom. O próximo ponto que eu separei foi do trecho 31. Não sei se você tem alguma coisa antes disso para a gente não pular. Que você queria falar? Peraí. Eu não sei, como eu falei,
Como falei, eu sou totalmente perdida em trecho. Qual que é o trecho que ele vai para aquele hotel? Achei essa parte interessante também, que Eu também, também separei, que ele foi maltratado, todo mundo foi tratado como sei lá o quê. Não, essa parte aqui é de um discurso que ele vai do Martin Luther King com a esposa. Tá. Eu separei, na verdade, tem um outro trecho que também não é dele, que eu queria só comentar e depois você pode fazer isso. Que também é de um outro sócio dele, que eu gostei muito, que fala sobre. Peraí, que eu coisei. Gente. Hold on. Hold on. essa parte que o Rangel vai falar, para mim também é uma parte importante, porque, digamos assim, traz um pouquinho. Foi a única parte que eu vi que trouxe um pouquinho de humanidade assim para ele, né? Sensibilidade, que ele começou a virar uma chavinha nesse sentido, né? Eu achei muito legal isso. Esse contato com Na Marte, né? verdade, esse outro trecho que eu separei aqui, que eu gostei, tá na página 200. A página. Você chegou a separar a página? Só para eu saber. A página que ia comentar 213. Estou na frente ou estou depois? Tá atrás. Tá Essa atrás? daqui tá no 278. Tá. Então, essa da página 213 é sobre a forma de um outro colega dele, o Charlie, pensar sobre ele. É aquilo, é o que é mais legal. Cada um, a troca é muito legal por conta disso, que cada um vai lendo e vai tendo um olhar, né? Eu estou buscando muita forma de pensar e eu começo, tipo assim, pegar os insights de, caraca, olha isso. O Rangel já vem com um olhar, às vezes, muito mais de oração, olha não sei o quê. A Aline vem com um olhar mais assim, ó, vamos aprofundar na parte de social, sabe? Então, assim, é uma mistura bem legal, né? E o que eu gostei dessa parte aqui? É que esse rapaz era um advogado e que foi um dos momentos em que ele começou a querer trabalhar com o Warren. E ele falou assim, Charlie, como advogado muito jovem, ganhava provavelmente uns $20 por hora. Pensou então, quem é meu cliente mais importante? E resolveu que era ele mesmo. Decidiu gastar 1 hora trabalhando para si mesmo todos os dias. Ele fazia aquilo no início das manhãs, antes de trabalhar naqueles projetos de construção e contratos de imóveis. Todo mundo deveria fazer o mesmo, ser seu próprio cliente, e então trabalhar para os outros também. Gastar consigo 1 hora por dia. Aí, por que ele resolveu, que ele entendeu esse pensamento e por que ele desenvolveu isso? Desculpa, ele justifica. Eu tinha uma vontade considerável de ficar rico. Não por querer uma Ferrari, eu queria independência, desesperadamente. O dinheiro não era uma questão de competição. Ele queria estar no clube certo, mas não se importava se os outros membros fossem mais ricos que ele. Cara, isso me chamou muita atenção por duas coisas que eu queria trazer aqui, que eu queria deixar para vocês. Uma, quem é o seu, como ele fala aqui, quem é o seu cliente mais importante? Se hoje você trabalha para uma outra pessoa e você está só colocando a importância no cliente que você atende e não está buscando o seu conhecimento em si, desenvolvimento em si, que a gente chama de autodesenvolvimento, você se desenvolver para você ser uma pessoa melhor, para aí sim você contagiar, agregar, trazer outras pessoas, que assim as pessoas automaticamente vão se chegar até você, não buscando um conhecimento para si, o autoconhecimento, onde você se conhece, você sabe aonde você pode ir, você sabe onde você está falhando, aonde você precisa melhorar, aonde você não precisa melhorar, aonde você só precisa deslanchar, não está se separando 1 hora para você, está fazendo errado. Se só está distribuindo o seu horário, o seu tempo para as outras pessoas, você está fazendo errado. É aquela frase, cérebro, tempo é dinheiro, então você só está desenvolvendo, só está dando dinheiro para os outros. Quando você pega e tira um tempo para você, você está dando dinheiro para si mesmo. Então, aqui ele estava fazendo com 1 hora por dia. Cara, para pensar, hoje em dia, quando a gente faz aqui esse encontro, na verdade, aqui é 1 hora e meia, 2 horas que a gente está tirando para a gente.
que a gente está tirando para poder fazer o nosso desenvolvimento, sabe? É um momento de autocuidado meu, que eu tô aqui trocando uma ideia, tô querendo crescer junto. Isso aqui vale para minha vida. E fazendo isso desde o ano passado para cá, eu já vi o quanto eu cresci. E você, tá fazendo o que por você? Outra coisa, o dinheiro não era uma questão de competição. Ele queria estar no clube certo, mas não se importava se os outros membros fossem mais ricos do que ele. Cara, ele se colocava no ambiente que ele queria estar, que ele queria ser. Foi exatamente isso. O que ele fala aqui nesse momento o que você quer ser? Você quer ser rico? Então ande com gente rica. Se você continuar andando com as mesmas pessoas que só pensam pequeno, que só pensam que eu tenho que gastar, você não vai conseguir ser rico. No momento em que a gente entendeu que a gente queria desenvolver, que a gente queria ir para outro nível, a gente montou o clube. O clube é para isso. Você quer estar em um outro ambiente, você quer estar em um outro nível, vem para o clube, porque o clube vai te levar de nível, porque aqui a gente já está subindo. Porque a gente quer chegar em outros patamares, então a gente está se colocando lá, a gente está ganhando visibilidade, a gente está procurando estar nos ambientes aonde nós queremos chegar. Então, a gente está colando com as pessoas que querem a mesma coisa que a gente. E quando ele fala que não se importava se as outras pessoas ali fossem mais ricas do que ele, é porque ali ele queria absorver tudo que aquela pessoa poderia fornecer para ele. E assim, através de outras qualidades, o Warren viu que ele era uma pessoa confiável, e assim ele conseguiu colar com o Warren, e assim ele conseguiu enriquecer tanto quanto o Warren. Pode ser que não, mas ele conseguiu ser uma pessoa próxima dele. E isso não tem preço. Porque quando ele ganha confiança do cara que ele almejava, o Warren fez exatamente a mesma coisa quando ele colou com o mentor dele, Ben Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente. Ele chamou a atenção, ele colou, e assim ele conseguiu se elevar ao nível que ele gostaria. Então é isso, o ambiente vai moldar você. Qual é o ambiente que você está criando? Qual é o ambiente que você está inserido? Se você não está inserido no ambiente que você gostaria, mude de ambiente. Como você vai fazer isso? Você vai ter que parar, no mínimo 1 hora. Começa com 5 minutos, depois aumenta. Vai para você poder parar para pensar como você vai elevar de nível. Você só vai conseguir mudar o seu ambiente, se não é o ambiente que você quer, se você parar para poder pensar onde você está. E isso vai passar por você se colocar como seu cliente mais importante. Quer falar, Ligo? E por que eu falei que essa troca é muito legal? Cara, essa troca é muito legal, que eu tirei esse insight de vida de um livro de biografia sobre alguém que é rico, que é de finanças. Quem consegue fazer isso? Eu consegui fazer. Essa troca é maravilhosa, a gente consegue aprender. E o que você falou, o grupo é para isso, para a gente subir de nível. Chega de não ter assunto, não entender do que estão falando, chega de ficar para trás, porque, por exemplo, a gente já leu aí 6 livros desde quando a gente começou o clube. Só que só esse ano já tem 13 livros que já estão lá na nossa lista. A gente já leu 4. E eu tenho certeza que daqui a 1 ano a gente vai estar aqui consumindo outro conteúdo e lendo outros tipos de livros, e ainda com a bagagem dos livros que a gente já leu. E o crescimento, ele a gente está num caminho, e o crescimento está lá na frente. Vai chegar um momento que a gente vai passar pelo crescimento e vai continuar o caminho até chegar ao próximo crescimento. Então, para a galera que está nos assistindo aí, a ideia é você, desde já, começar a estar no meio do que você quer ser. Enquanto a Jennifer falava, eu fiquei imaginando. Eu conheço pessoas que queriam ser da aeronáutica, por exemplo. Só que não conhecia ninguém do exército, não conhecia ninguém que fosse um piloto, não conhecia numa aeromoça, ninguém do meio, sabe? Essa pessoa pode um dia ser um piloto? Pode, mas é muito difícil.
Se a pessoa não estiver lá, vai ser muito difícil. Agora, não, eu quero ter o hábito de leitura. Pronto, a gente está no Clube do Livro. Não, eu quero ter uma segunda renda para agregar no meu salário. Eu tenho que estar perto de pessoas que já fazem isso. Eu quero aprender crochê. Tem que estar em contato com quem faz crochê, sabe? Literalmente, você está no meio do que você quer ser. A Aline queria falar? Isso é muito certo, entendeu? Né? Tanto para o lado, né, como, né, a gente pensa que é positivo, como para o lado negativo, né? Tem pessoas que são grandes, tem pessoas que pensam pequeno, e cada um vai seguindo os seus sonhos, né? Eu lembrei agora, né, de um primo meu, né? A gente estava na praia, né? E aí, na frente, assim, da praia tinha um barzinho, né? Cheio daquelas, né? Idade e tal. Aí tinha um coroa sentado, assim, na porta do bar. Aí ele virou para mim: meu sonho é isso, chegar nessa idade, no barzinho, assim. Eu olhei para ele, assim, é o seu sonho, né? E assim, cada um tem os seus sonhos, né? O sonho, a ideia de vida, né, de realização dele é porta de bar. E assim, e tem gente que pensa assim, tem gente que pensa grande, tem gente que pensa, né? E as pessoas vão seguindo os seus sonhos, elas vão galgando, né? O que elas sonham, o que elas desejam. E assim, é o que eu falo, se você pensa pequeno, se você sonha pequeno, você vai realizar pequeno. Se você pensa grande, se você sonha grande, você vai realizar grande. Né? E é assim. Literalmente assim. Eu separei aqui na página 178 desse trecho do Martin Luther King. Ele e a esposa, né, vão para uma palestra que ele está dando, que ele está fazendo um discurso, e a parte que eu separei, ele fala assim, se um homem não descobriu algo pelo qual seria capaz de morrer, ele tampouco é capaz de viver. Quando ele descobre isso, entende o poder desse método. Ou seja, se a pessoa não tem um porquê, eu quero ser rico. Tá, mas por quê? Não, eu quero ser rico porque eu quero ser rico. Pronto, isso é um porquê. Não, eu quero ser rico para dar uma vida melhor para minha família. Não, eu quero ser bem-sucedido no meu trabalho. Qual é o seu trabalho? Não, eu sou mecânico, então eu quero ser o melhor mecânico. Por quê? Tudo tem que ter um porquê. Se a pessoa, ela não, literalmente, ela não enraiza isso dentro dela, ela perde o foco no meio do caminho, sabe? Se você não tiver, literalmente, um porquê, nem levantar da cama a pessoa levanta. Eu conheço uma pessoa, ela tem 50 anos, só que não trabalha, não sai de casa, e muitas das vezes elas reclamam porque ninguém chama ela para fazer nada. Aí eu perguntei para ela esses dias, mas olha só, você conversa com fulano de tal? Aí ela falou, não, eu não quero conversa com ninguém. Eu falei, e você quer que as pessoas te chamem para sair? Como que é isso? A gente, tá vendo? É duas coisas que a gente acabou de falar. Primeiro, a gente precisa estar nos lugares que a gente quer ser. Olha como isso é forte. A gente precisa estar nos lugares que a gente quer ser. E o segundo, se você não tiver um porquê disso, já nada mais faz sentido. Então, o Warren, ele tinha ali o porquê dele, a ambição, o desejo, e ele se colocava nos lugares que ele tinha que estar. Ele queria, por exemplo, comprar uma empresa de tecnologia. Ele nunca fez isso e até hoje ele não faz, tá, gente? Ele odeia tecnologia para isso. Mas ele simplesmente se enfiava no meio daquilo ali, para entender, para aprender, para fazer parte. E essa fala do Martin me abriu os olhos, porque
por mais que isso tenha sido lá para a década de 50, eu nunca tinha ouvido. E literalmente é uma coisa que eu vivo. Se eu não tenho um porquê morrer, se eu não... Por exemplo, todo mundo sabe que aqui em Portugal eu estou para trabalhar para dar uma vida melhor para minha mãe. Isso é o meu porquê. Hoje eu faço o que eu faço, passo pelo que eu passo, enfrento o que eu tenho que enfrentar por esse objetivo. Ah, Angel, depois que sua mãe morrer, aí eu penso em outro objetivo. Mas hoje o meu objetivo é esse, sabe? Então, eu vejo que falta muito nisso nas pessoas, delas não terem um porquê. Depois que você tem um porquê, fica muito mais fácil traçar uma estratégia. E isso a gente já viu em outros livros, sabe? Então, o Warren, ele pegou e ele pensou, cara, eu quero ser rico. O que eu vou fazer? Vou começar a vender suco de limão. Teve uma época que o miserável comprou selos de carta, porque ele descobriu que iam parar de fabricar. E ele comprou milhares e milhares de selos, visando vender esses selos depois. Porque iam parar de vender, ia ficar mais caro. Olha a loucura! Isso tudo acontece porque ele tinha um porquê. Para a gente parece loucura, mas na cabeça dele aquilo faria muito sentido. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é um porquê morrer. Para que eu daria minha vida? Para ter uma vida melhor? Para chegar na minha velhice e tá bem orientado? Será que só aqui em Portugal eles chamam de reforma? Quando a pessoa chega na reforma, quando ela se torna um aposentado. Será que a sua aposentadoria ela vai ser suficiente para você? Lembrando que todo ano a inflação sobe. Então, os R$ 100 que você gastava há 10 anos atrás, hoje, se você comprar as mesmas coisas, você vai gastar 50. Ou melhor, você vai gastar 200. Os mesmos 100, ou seja, se hoje você tem um salário mínimo de R$ 1.200, se você se aposentar com 1.200, daqui a 40 anos, esses 1.200 já não vai valer 500 mais. E aí? Vai valer a pena, sabe? Então, é isso o que eu tirei aqui desse trecho. Está na página 278. Ele literalmente joga na nossa cara. Se você não tem um porquê morrer, não faz nem sentido viver. Cara, e é bem legal que enquanto você falava, eu fui lembrando de uma outra coisa também, como você ressaltou, né? Para a gente, se a gente quer ser alguma coisa, a gente tem que estar no ambiente, né? E com o porquê fica tudo mais claro, fica tudo mais nítido. E eu tenho um desejo muito grande de ser financeiramente bem-sucedida. E eu achava que por conta de onde eu vim, que isso só pertencia a algum número de pessoas, né, pequenos, que a gente não conseguia ascender, né? E eu achava que existia um complôzinho entre ricos, que os ricos queriam se manter mais ricos e que, né, só se envolveria ali. E quando você falava, a primeira vez que abriu minha cabeça foi quando eu li o livro, a primeira vez que eu li O Segredo da Mente Milionária. Que as pessoas que são financeiramente bem-sucedidas, elas querem, sim, que outras pessoas tenham acesso a coisas que elas. Ah, é todo mundo? Não, mas a maioria quer. A maioria quer ajudar, a maioria quer proporcionar. E se você tem um porquê muito bem colocado, isso vai virar um fogo dentro de você, que quando você for falar com a pessoa, e por isso que eu estava falando, se coloque no ambiente que você quer estar, que você quer ser, né? Se coloque nesse tipo de ambiente, porque assim você vai conseguir acessar as pessoas que você se inspira em ser, que você almeja ser, né? Porque essas pessoas vão conseguir enxergar um semelhante. Primeiro, porque vocês vão estar quase que reverberando na mesma energia. E o que vai fazer você reverberar na mesma energia? O que vai fazer é você ter um porquê muito bem especificado, que é o que vai mostrar para a pessoa que você sabe do que você está falando, que você vai fazer o que precisar ser feito para chegar ali.
E quando uma pessoa que chegou lá reconhece isso, porque ela precisou ter isso dentro dela, ela vai te ajudar a você tentar não ter que passar por toda aquela aprovação que ela passou. Ela vai tentar te ajudar da melhor maneira possível, cara. E isso é sensacional. E quando eu estava ouvindo o Rangel falar, eu falei assim, cara, quando a gente tem esse porquê muito bem estruturado, a gente consegue passar para todo mundo. Olha só, eu vou fazer isso porque é isso, isso e isso. Você planeja, você tem um plano traçado. Você fala aquilo ali com tanta naturalidade, com tanta vontade, com tanta paixão, que todo mundo vai querer que dê certo. Até quem chegou lá vai querer ver você. Vem, 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 vem. É óbvio, porque eles querem pessoas assim. Agora, se você quer, eu quero muito ser rico. Mas você está disposto a chegar e a ficar acompanhando você quer, vamos supor, você quer ficar rico aqui, a gente tem uma proposta de gerenciar o seu dinheiro, mas você vai ficar acompanhando quem está fazendo o gerenciamento do dinheiro para você? Quais são as outras fontes de renda que você vai conseguir? Vai trabalhar CLT a sua vida inteira? Como que você vai você vai enriquecer assim? Então, esse tipo de pensamento, as pessoas que já chegaram lá, elas também acabam tendo um certo... Elas são críticas, elas sabem o que necessita ser feito para poder chegar lá. Né? Elas sabem que você já precisa modificar o seu pensamento. E se elas observam que, por mais que você gostaria, teu pensamento continua o mesmo de quem quer continuar aqui, elas não vão chegar e vão falar assim. Elas vão chegar e vão falar para você assim, cara, não dá. Pensando assim, não dá. Aí o que você vai fazer? Vai ficar putinho da vida e vai achar que a pessoa não quer o seu melhor. Quando, na verdade, ela só está te falando, cara, tem que modificar essa sua forma de pensar. Sabe o que é engraçado? A gente fala e parece que a gente está vendendo uma facilidade, mas ninguém está dizendo que é fácil. A gente muda, a nossa cabeça muda. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu queria fazer uma coisa. Então, o meu foco, o meu objetivo, as coisas que eu queria fazer, era para aquilo. Mas com o tempo mudou. Isso não é errado. Você pode ter hoje uma coisa ardendo no teu coração e amanhã ter outra. Isso não tem problema. A questão é que o seu foco, o seu objetivo tem que ser em prol daquilo que está no teu coração hoje. Senão você nunca vai alcançar. Por mais que você colocou aquilo no teu coração e você ainda não alcançou, mas você já identificou que aquilo não é mais o que você quer, pelo menos esse trajeto que você fez, do ponto que você estava até onde você conseguiu chegar, pronto, ali você já tem uma bagagem, você já tem um conhecimento, um know-how para alguma coisa que vai te levar para o que está fazendo o teu coração arder agora, sabe? Então, defina o que a gente quer, defina aonde você quer chegar, sonhe, sabe? Eu nunca imaginei estar em Portugal, nunca na minha vida. Mas a partir do momento que eu comecei a planejar, foi um prazo de 1 ano para eu vir, eu já comecei a me identificar com o que eu queria ou o que eu precisava fazer. Óbvio que se eu tivesse perto da minha mãe, perto dos meus amigos, no Brasil, estaria show de bola. Mas eu identifiquei que eu precisava de estar aqui, que eu precisava fazer alguma coisa diferente e eu trabalhei para que isso acontecesse. Isso é para qualquer coisa na vida, para tudo. Você primeiro precisa ter um objetivo. Eu quero casar. Então, tem que sentar e traçar as metas. Não, eu quero namorar. Não, eu quero fazer qualquer coisa que você for fazer. Defina primeiro o alvo, aquele pontinho vermelho lá longe. E é só andar olhando para ele. Não tem erro, não tem como se desviar, sabe? É mais ou menos essa sacada. Tem alguma coisa que você queira compartilhar, Aline? Que daqui também dos insights que eu separei, também já não tenho mais nenhum assim. Foi mais essa parte mesmo, né? Que ele falou, né? Depois do discurso do Marx, que ele, né, enviou cartas, né, aos investidores, né? Coisa que ele nunca tinha feito em anos, como eu tinha falado,
que isso modificou, né, a forma dele pensar algumas coisas, né, e o relacionamento deles, né, foi mudando, né, dessa forma. Mas, assim, em contrapartida, dentro de casa mesmo, né, não se mudava muita coisa, né? Ele continuava, né, agindo meio que um pouco da mesma forma, né? E a parte do hotel que você comentou, que você achou interessante? Comenta aí, depois, depois a gente comenta. Não, que a parte do hotel é que eles fizeram uma reunião, né? Vou passar aqui uns trechos. Eles fizeram uma reunião chamada Colony Club, né, em Palm Beach, mas eles foram muito maltratados. Aí ele coloca assim: lá eles foram tratados como caipiras e esnobados até pelos mensageiros. Correu o boato de que no jantar da primeira noite, um funcionário do hotel quis devolver a Bill Scott uma gorjeta de $5 com ar de desprezo, dizendo: você precisa disso mais do que eu. O Scott lhe dera um punhado de moedinhas que costumava carregar nos bolsos para telefonar para Buffett. Outro episódio foi: a reunião terminou da mesma forma que começou, com mais demonstrações de grosseria dos funcionários do hotel, que tinham a convicção de que eles eram um bando de corretores de terceiro time numa época de mercado em baixa. De forma impertinente, alguns funcionários pediram aos discípulos de Graham que se afastassem dos estojos das joias expostas no mezanino no hotel. Chegou até a ter um episódio em que a pessoa perguntou assim: como que as pessoas costumam chegar, qual é a melhor forma de chegar ao aeroporto? Aí uma pessoa chegou e falou: a maior parte dos nossos hóspedes aluga uma limusine, mas para o seu pessoal vamos chamar um táxi, tipo de forma de desdém. Por que eu reforcei essa parte? Porque aí depois, tempos depois, ele coloca: tempos depois, quando um executivo de Fort Lauderdale, que tinha a hipoteca do Colony, que era o hotel, lhe pediu conselhos em relação ao negócio, Buffett disse que ficaria feliz de ajudá-lo sem receber nada por isso, mas pediu: se por acaso algum dia você tiver a chance de executar a hipoteca, não deixe de fazê-lo. E, cara, quando eu li esse trecho, o que me veio à cabeça? Cara, o mundo gira. Às vezes ele não gira, às vezes ele capota. Então, cara, não distrata ninguém que está perto de você, ninguém que você, às vezes, acha que... A gente tem mania de achar que tem profissões melhores do que as outras, né? Então, a gente acaba tratando a outra pessoa que nem lixo. Só pela aparência, só pela profissão que ela está exercendo e tudo mais. E aí a gente não sabe o dia de amanhã. E aqui, nesse trecho, o que ele coloca? Eles eram um bando de gente que tinha muito dinheiro, mas que, como não ligavam para roupas, nem nada muito assim, e era o Buffett encontrou o bando dele que tinham pensamentos em comum, eles não pegavam e gastavam muito com roupas, nem de chegar esbanjando. Então, eles chegaram lá parecendo pessoas que eram, como eles falam, pessoas falidas, caipiras falidos, né? E o hotel achou que todo mundo ali não tinha dinheiro e começou a tratar como se eles não tivessem dinheiro, né? Quando, na verdade, ali pode ter sido o grupinho mais rico que eles tenham recebido e nunca, só souberam agora depois do livro, ou nunca souberam, né? E aí, o que acontece? Por que eu falo que o mundo dá voltas, né? Às vezes a vida capota, né? Porque quando teve a oportunidade lá na frente de alguém que detinha o poder sobre o mesmo hotel, que tinha a hipoteca dele, fez uma pergunta sobre o que o Buffett faria se tivesse as ações daquele hotel, aquela hipoteca. O Buffett foi muito maltratado. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Cara, executa. Ou seja, fecha isso, se livra disso. Então, o que me chamou a atenção esse trecho? Que, cara, quantas vezes eu já vi isso acontecer aqui em outras partes, né? Você, às vezes, distrata uma pessoa que você aparentemente acha que você nunca mais vai ver na vida, ou que aquilo ali nunca vai te aparecer de novo a situação, e quando você vê, você vai estar precisando daquela pessoa em alguma outra oportunidade. Na minha relação de trabalho, por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa
que ela era gerente na época, quando eu trabalhei com ela. Só que ela trabalhou em uma outra rede de farmácia, em que foi a primeira rede de farmácia que ele trabalhou. E quando ele começou na rede de farmácia, ele começou como ciclista, né? Entregador de bicicleta. E quando ele trabalhou como entregador de bicicleta ali, ele trabalhou com uma pessoa que era gerente, que já tinha passado pelo balcão, que ela é gerente, e que a pessoa simplesmente tirava o couro dele. Eis que a vida aconteceu, e no trabalho onde estávamos, essa pessoa que foi gerente dele era balconista dele, e ele era o gerente dessa vez. Então eu via que ele tinha oportunidade de fazer algumas coisas como forma de vingança pela época em que ele era maltratado e destratado na farmácia onde ele trabalhou. Então, isso pode acontecer. Isso com certeza vai acontecer, ainda mais se você bater com pessoas que é aquele famoso quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então, não distrate ninguém. Eu tenho essa premissa já há bastante tempo comigo, que isso foi praticamente herdado. Na verdade, nem tanto herdado, mas foi absorvido porque eu sempre tive essa conscientização que amanhã ou depois eu posso precisar da pessoa e eu não sei. E eu não tenho como, tipo, simplesmente chegar, gastar essa munição toda. E isso eu levo para todas as coisas na minha vida. O legal é que eu vou tentar fazer um apanhado de tudo que a gente falou até agora. Então, da minha parte, eu vi mais a visão dele para negócio, a Aline viu mais a questão dele familiar, e você viu mais a questão dele de pensamento. Filosófico. Dentro disso, a parte que eu separei do capítulo 37 é uma visão que as pessoas têm de pessoas ricas, entre aspas. E ele cita aqui o trecho do André Meyer, é um sócio sênior de um banco de investimento. Ele fala assim no trecho do livro, fazendo referência a esse André: vingativo, truculento, furtivo, snob e sádico. Olha isso. Meyer tinha fama de esmagar a personalidade de outras pessoas. Era conhecido como o Picasso do setor bancário, com uma ligação quase erótica com o dinheiro. E chegava a ser chamado de o maior banqueiro de investimentos do século XX. Um gênio na arte da avareza, segundo colegas. Está na página 149. Olha a visão que as pessoas tinham desse cara. Por ele ser rico, por ele ter muito dinheiro. Só que, assim, provavelmente ele era tudo isso que falavam dele. Porque a pessoa, quando... Eu fui criado com aquela mentalidade de que ser rico, ter dinheiro é coisa ruim, sabe? Então, por que essa mentalidade foi implantada? Porque realmente as pessoas, antigamente, que tinham dinheiro, elas esnobavam, elas pisavam, elas maltratavam quem não tinha, sabe? E isso liga muito com o que a Aline falou, porque o Warren Buffett, quando ele começou a ter dinheiro, provavelmente aquilo influenciou ele, porque ele vivia no meio dessas pessoas, sabe? Isso acaba que passa para a gente, mas em contrapartida, a gente pode mudar essa situação, esse quadro, como ele foi mudando o pensamento dele depois. E quando eu leio isso, eu fico pensando, cara, eu quero ser rico um dia, eu quero ficar milionário, mas eu não quero ser esse tipo de pessoa, sabe? Eu não quero que as pessoas ao meu redor me vejam assim, desse jeito. E se um dia eu estiver caminhando por esse caminho, eu tenho que parar e pensar, opa, peraí, da onde eu vim? Da onde eu saí? Quais são as minhas origens? No que eu acredito? Sabe? Essas coisas que mantêm o nosso pé no chão, isso é importante para que não vai adiantar você pôr aquele sinal vermelho lá na frente para você ter um alvo, se no meio do caminho você deixar de ser quem você é. Esse trecho aqui me chamou muita atenção. É a visão que os colegas do André tinham dele. E essa visão, você tá doido. Não é visão que tem essa de uma pessoa, não.
Total. Muito bom. Tem alguma coisa para acrescentar, Aline? Mais desse trecho, né, que você tinha comentado, né, assim, eu vi que a questão dele também, eu acho que era mais o reconhecimento, né, porque ele tinha essa questão sempre teve, né, desde o início de ser, né, reconhecido, né, porque as pessoas no início da carreira dele não reconheciam ele, não davam credibilidade para ele, e aí ele passar por uma situação dessa, né, ele também teve um autocontrole, né, e soube utilizar, né, a vingança dele da forma, né, mais fria e calculista possível, né, que também não era aquela pessoa explosiva e reativa como, né, a maior parte né, das pessoas poderiam reagir, né, principalmente tendo dinheiro, né, sendo tratado daquela forma. Ele, até para essa situação, ele soube calcular, como ele era muito calculista, né, a forma como ele daria, né, o retorno a essas pessoas, né, e aí eu vejo ele nesse sentido, né, no sentido de em busca desse reconhecimento, mas não reconhecimento, assim, como pessoa, mas talvez o reconhecimento da inteligência dele, da forma dele de alavancar, né, acho mais esse reconhecimento que ele, né, talvez busque também, junto com a condição financeira, né, talvez ter dinheiro para ele ter esse reconhecimento, né, em relação ao destaque, a se destacar nesse sentido, né, talvez eu veja também por esse lado, né, e essa questão, né, Fazer que uma pergunta para a Aline. Tá tomando floral também, Aline? Tá não, falando bem pra caramba. não. E aí a gente vê, né, que, né, a pessoa tendo esse autocontrole, né, como, né, na mesma família as discrepâncias, né, por exemplo, em relação à irmã, né, acho que é a irmã dela, né, ou dele, não sei, quando ela, né, perde, né, acho que ela fica viúva, né, e a forma como ela cai, né, e eles conseguem, né, mais ela, né, consegue dar esse sustento, essa ajuda, né, a esses familiares, né, da forma dela, mas ela consegue estar ali dando conta, né, dessa questão social, né, da família, enquanto ele dá conta da questão financeira, né. Legal. É isso, show de bola. Então é isso, né, gente? O encontro de hoje, caraca, a gente falou pra caramba. A gente teve Todo mundo muita tomando floral nesse grupo. verdade. Eu que tomei o comunicador hoje, falei menos. Cara, mas o livro é isso, gente. O livro é bem enriquecedor, a gente consegue tirar vários insights, pontos de vista diferentes aqui. Vocês tiveram bem um gostinho disso, um apanhado bem legal, assim, de 3 formas de visualização de um mesmo livro, né? E você pode ser a quarta, quinta, décima, quarta, enfim, quantas pessoas couberem aqui na sala do Meeting para poder trazer também seu ponto de vista, tá? O link vai ficar aqui na descrição para poder entrar no grupo. Entra, dá uma olhadinha nesse vídeo de novo, né? Lê o trecho que a gente comentou das páginas, as páginas são referências ao PDF, que a gente disponibiliza também lá no grupo, já está tudo bonitinho, todos os livros do ano, tá? E fica aí o convite para você continuar essa leitura com a gente, vir aqui no próximo encontro na semana que vem, tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Até mais.